Vamos lá, então, pessoal, boa noite a todos. Dia 4 de novembro, contabilidade internacional. A gente vem, desde a aula passada, comentando, né, a respeito desse processo de harmonização das práticas internacionais. A gente fala, não, tem a IFRS, que é as normas internacionais de contabilidade. Né? E aí alguém mais desavisado pode falar, poxa, então o mundo inteiro segue a IFRS. Não, na verdade são algo em torno de 50 países, né? E o país mais importante, a economia mais importante do mundo, que é a economia norte-americana, ela ainda não aderiu à IFRS. Então, se você pegar as multinacionais de todos os países que adotaram as normas internacionais, a gente vai perceber que praticamente todas elas precisam reportar as suas publicações no modelo do US GAAP, que é as práticas contábeis geralmente aceitas nos Estados Unidos. E aí faz com que a ideia, né, o objetivo principal da adoção das normas internacionais ele perca um pouco de sentido, né? Porque você acaba ainda tendo todas aquelas barreiras e aqueles reflexos negativos causados por essa divergência, por essas políticas bastante conflitantes. Né? A gente vai ver que, em alguns aspectos, a forma de enxergar o evento, de como tratá-lo, ela pode representar uma diferença muito grande do ponto de vista da informação. Né? E aí a gente não pode perder de vista que o mercado norte-americano, a gente falou nas aulas anteriores da Lei SOX, né, da Sarbanes-Oxley, ela vem tentando se reerguer, e aí não só do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista de credibilidade, a gente falou muito disso nas aulas passadas, ela vem tentando se reerguer de alguns escândalos financeiros, né? E isso precisa, de alguma forma, ser retratado nas suas demonstrações. Então, as políticas americanas, elas acabaram que enrijeceram bastante, né, com o objetivo de garantir a qualidade da informação. Então, a gente vai ver que muitas dessas divergências, elas esbarram naqueles conceitos de reconhecimento de ativos, né? As normas internacionais têm como que eu posso dizer, uma flexibilidade maior na hora de tratar alguns itens como ativos. Né? E a gente sabe que o ativo ele tem reflexos positivos em vários eventos e isso pode melhorar a percepção em relação a uma companhia. Então, a gente vai ver que isso é um ponto relevante, é um ponto sensível, e vamos tentar entender um pouco em que pé isso está. Eu pretendo ler alguns trechos desse artigo, o artigo é bem interessante, apesar de ser um pouco antigo, né? Ele tem 12 anos, ele estava bem na época em que o Brasil estava adotando as normas. Poucas dessas divergências foram solucionadas, né? Dando a percepção, né, de que são divergências profundas e que aparentemente não são facilmente solucionadas, tá bom? Então, pessoal, eu peço que vocês, à medida que eu for lendo, alguma dúvida, algum comentário, alguma observação, que interage, para não ficar parecendo um monólogo, tá? Eu realmente acho isso interessante, eu realmente acho que isso
Ô, professor, a gente não está ouvindo. Voltou agora? Agora voltou. Tá, meu fone, ele acabou descarregando aqui. Acho que vou ficar com ele no ouvido, fica melhor para mim isolar o som. Bom, então, o que eu estava colocando é o seguinte, eu vou ler alguns trechos do artigo, né? Eu acho realmente que o artigo é interessante e que ele vai contribuir para o fechamento de alguns tópicos que a gente vem tratando ao longo desses semestres, né? O artigo não está aparecendo, né? Então, eu peço que vocês me participem à medida que as dúvidas forem surgindo, para que a gente vá comentando os pontos que forem necessários. Tá? A ideia é a gente trocar as informações sobre esse artigo, alguns pontos eu acho bastante interessante, e esse artigo vai ser a base da nossa apresentação na semana que vem. Basicamente, eu vou explicar melhor ao final da aula, mas eu acho bom dar uma visão do que eu quero para a semana que vem, porque aí vocês já observem o artigo que eu vou comentar com uma outra ótica. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar uma demonstração contábil de uma empresa brasileira qualquer, a partir, vamos pegar 2017 para frente, né, que já tem a adoção das práticas, de preferência pegar a última publicação, 2019, né, de uma empresa brasileira qualquer, uma empresa grande, e vocês vão identificar quais são os pontos que que a publicação brasileira vai estar de acordo com o padrão das IFRS. Vocês vão identificar nas demonstrações quais pontos estão divergentes das práticas da US GAAP. E, caso essa empresa precise, o que é muito provável, né, fazer o reporte para os Estados Unidos, para o US GAAP, né, como que isso se daria? Quais que seriam os principais eventos que precisariam ser alterados, né? Então, a ideia é que vocês Alô? Consegue me ouvir agora? Tá ruim? Professor, tô escutando bem baixo. Pessoal, me dá um feedback aí, por favor. Melhorou, piorou, tá ruim? O meu tá baixo, professor. E agora, melhorou? Ou tá baixo ainda? Continua baixo? Eu tô no fone aqui. Para mim melhorou um pouco, não sei pessoal. Tá bom. Eu tive um problema com o meu fone aqui. Eu vou tentar melhorar, aumentar o volume da minha voz aqui. Como está assim nesse tom, só me dá um feedback se está ok, pessoal. Senão eu vou ter que parar e buscar um outro fone aqui para não ficar muito baixo. Nesse tom que eu estou falando aqui, está ok? Consegue me ouvir bem? Não, eu vou ter que buscar um outro fone aqui. Eu não sei se vai ser rápido isso. Tá ok, né? Tá. Então vamos lá. Então, eu não lembro em que parte que eu não vi que parte que parou, mas só para eu estava tentando falar qual que é a ideia do trabalho para a semana que vem. Então, vocês vão pegar, o grupo de cada um de vocês vai pegar uma publicação nacional, portanto, com base na IFRS, que são os padrões
das normas internacionais que estão em vigor no Brasil desde dezembro de 2007, com a Lei 11.637. E aí vocês vão identificar nessa publicação quais que são as principais divergências naquela publicação, que caso essa empresa precise fazer o seu reporte nos Estados Unidos, ou seja, pelo US GAAP, quais que seriam os principais pontos? Primeira questão é essa. E aí, no segundo momento, vocês vão tentar mensurar os impactos dessas modificações. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui, comentar alguns pontos. Pode ser que você pegue uma multinacional e fale, professor, não identificamos nenhum ponto relevante que geraria impactos entre o IFRS e a USGAP. Ok, não tá errado o trabalho. O trabalho necessariamente não precisa encontrar. Mas se encontrar, que você identifique qual que é e que você mensure os seus impactos. Ah, não, se fosse isso, o resultado ia ser tanto, o ativo ia ser tanto, os efeitos seriam dessa forma. Ok? Ficou mais ou menos claro qual que é a ideia? Vocês podem pegar aquelas mesmas empresas que vocês já apresentaram, né, ou no primeiro bimestre ou no outro semestre. Já tivemos alguns trabalhos envolvendo essas grandes empresas, podem aproveitar elas mesmas. E aí, agora, a ótica é buscar essa migração para as normas internacionais vis-à-vis a US GAAP. Né? E aí a gente vai ver como que isso pode ser relevante. Tudo bem? Então, eu peço que vocês, caso tenha dúvida, algum comentário, algum ponto relevante, algo que não ficar claro, que vocês interrompam quando vocês acharem necessário, e aí eu acho que fica muito mais produtivo. Então, eu vou ler alguns trechos, tá? O artigo é um pouco extenso, eu não vou ler o artigo todo, mas eu pretendo focar a aula de hoje nesse artigo, porque eu acho que ele vai nos trazer algumas informações relevantes, tá? Então, o tema do artigo é reflexos das divergências entre as IFRS e US GAAP na evidenciação contábil. Aqui ele traz o resumo. Eu acho sempre importante a gente estar identificando como que é o modelo, porque a gente vai estar precisando escrever artigo, TCC e outras coisas. Então, eu sempre repito isso, né? O artigo objetiva analisar os reflexos das divergências entre as normas contábeis internacionais e os princípios contábeis geralmente aceitos americanos, o US GAAP, na evidenciação contábil. Evidenciação, a gente sabe que é a elaboração dos relatórios, das publicações. Para a pesquisa descritiva quantitativa, foram selecionadas as 33 empresas inglesas listadas na London Stock Exchange, que negociam, vamos chamar assim, na CVM americana, né, no New York Stocks, tendo como referência as demonstrações contábeis de 2004 e 2005, enviadas pelas empresas a LCA e a NCA. Foram identificadas as diferenças nos principais grupos de contas do balanço patrimonial e nos valores do lucro operacional e do lucro líquido na demonstração do resultado do exercício dessas empresas. Olha só, divergências do balanço patrimonial, do lucro operacional e no lucro líquido, que são indicadores sensíveis que podem mudar completamente a percepção em relação a uma empresa. Pessoal, isso pode parecer, vamos dizer assim, pouco relevante, mas peguem os escândalos que a gente comentou nas aulas passadas e peguem aquela visão de que muitas empresas hoje elas valem mais pelo que elas projetam de futuro do que propriamente pelos resultados gerados, né? Hoje, os mercados futuros, precificados pelas bolsas de valores, elas projetam valores a partir desses indicadores, tá? Então, geração de caixa, rentabilidade de ativos,
capital próprio versus capital de terceiro. Então, tem uma série de indicadores que, quando você, por exemplo, se você aumenta o ativo e reduz, porque imagina só, o ativo eu aumento quando eu debito. E aí imagina que um item que eu trato como ativo e não como despesa. Qual que é o efeito prático disso na contabilidade? Eu aumentei o meu ativo, ou seja, estou informando que eu tenho um direito futuro e reduzi a minha despesa. Consequentemente, eu aumentei o meu lucro. Aumento a rentabilidade, aumento a minha projeção de geração de caixa, aumento a minha, o meu capital circulante. Ou seja, eu tenho uma série de indicadores que melhoram a partir de uma simples classificação contábil. Então, isso não é pouca coisa, né? E aí, essa análise identificou divergências no balanço, no lucro operacional e no lucro líquido. De novo, são itens bem sensíveis à percepção do resultado das empresas. Os resultados demonstram que os principais grupos de contas afetados pelas divergências foram o ativo permanente, o passivo exigível a longo prazo, o patrimônio líquido e o lucro líquido. As principais divergências observadas nas notas explicativas foram as relativas aos planos de benefícios a empregados, que é aquele ativo atuarial, né, o CPC 33, que fala de benefício pós-emprego. Ao goodwill, que é um ágio pago em função da expectativa de geração de benefício econômico futuro. Olha só que são sempre itens de difícil projeção e de longa realização. Ativos financeiros, são ativos créditos, né? não físicos, e aos tributos diferidos, que é o CPC 32, que a gente comentou há poucos dias. E há a avaliação de intangíveis. Olha só quantos itens sensíveis e relevantes foram identificados como divergentes entre as duas visões. Conclui-se que, de maneira geral, as divergências entre as normas contábeis internacionais, que é a IFRS, e os padrões contábeis americanos, o US GAAP, podem causar assimetria de informação contábil entre o que é publicado para os diferentes usuários. Bom, aqui a gente percebe que realmente isso é um problema. O que é a assimetria da informação contábil? Quem já teve aula comigo deve lembrar que eu falo sempre que esse é um dos principais papéis da adoção das normas internacionais: corrigir a assimetria da informação. O que é uma coisa assimétrica? É uma coisa que tem dois lados desiguais. Então, quando a gente fala de informação assimétrica, é que nós temos duas partes negociando e elas possuem diferentes informações. E essas diferentes informações podem levar os usuários a diferentes conclusões acerca de um mesmo negócio. Isso geralmente encarece a negociação. Imagina o seguinte: eu tenho alguém querendo vender, acha que ele vale 100. Diferente daquele cara que está jogando, é normal, né? O vendedor jogar para cima para ganhar mais, o comprador jogar para baixo para pagar menos, e aí numa negociação eles chegam no meio termo. Ok, isso faz parte. Mas fora disso, os dois vão para a negociação falando o seguinte: cara, vale 50. Aí o que o vendedor fala? Eu vou tentar vender por um máximo acima dos 50. E o comprador fala: vale 50. Eu vou tentar comprar pelo máximo abaixo de 50. Aí na negociação, os dois sabem o limite, né?
O vendedor, se não quiser perder nada, ele sabe que o seu piso é 50, e o comprador, se não quiser perder nada, sabe que o seu teto é 50. Mas eles têm uma informação simétrica, os dois sabem exatamente quanto vale aquele ativo, ou algo próximo àquilo. Isso não é o problema. O problema é quando o vendedor acha que vale 100 e o comprador acha que vale 30, por exemplo. É esse o ponto. E aí, imagina que aquela negociação é necessário que ocorra ou é muito importante para as partes. Você vai gastar um esforço enorme para tentar chegar num denominador comum. Aí você tem auditorias, consultorias, levantamento, perícia, valuation, conversão, tem todo gasto. Por quê? Porque é uma desconfiança de uma parte em relação à outra. Porque o cara que fala, poxa, ele vale 100, está pedindo 20, tá estranho. O outro fala, poxa, vale 20, ele quer que eu pague 100. Então, essa assimetria, ela encarece as negociações, porque é preciso uma série. Imagina um diretor financeiro de uma empresa na hora de prestar conta para o seu conselho de administração. Aí ele vai e fala, eu comprei tal empreendimento por 100. Aí alguém fala, poxa, mas no balanço dessa empresa, com base nessa informação aqui, está dizendo que vale 20. Por que você pagou 100? Você tem algum interesse por trás disso? Então, é uma exposição grande para esse administrador e ele precisa, de todas as formas, criar mecanismos para se proteger, para que ele consiga deixar claro que ele não tinha interesse em pagar mais, pelo contrário, ele buscou a melhor informação para a empresa, melhor negócio para a empresa. Aí ele vai apresentar auditoria independente das Big Four, né, caríssimo, relatório disso, relatório daquilo, laudo desse, laudo daquilo. Imagina que tudo isso é muito oneroso. Então, é esse o processo que a gente se encontra. A assimetria da informação, ela cria burocracia, encarece e dificulta as negociações. Então, está aqui o artigo concluindo que sim, numa confrontação entre uma demonstração contábil da IFRS e do US GAAP, possui assimetria de informação. Tudo bem, pessoal? Até aqui, algum comentário, alguma observação? Alguém queria falar alguma coisa? Tudo bem? Ficou claro para todo mundo por que a assimetria da informação é um problema? Porque esse processo internacional de busca por um padrão, ele tem dois grandes objetivos. Primeiro é esse, corrigir a assimetria da informação. E o segundo, está lá no próprio CP600, produzir informações úteis para a tomada de decisão. Com essa desconexão da realidade, muitas normas produzidas por órgãos de controle, né, estatais ou regulatórios, totalmente desconectados do valor da empresa efetivamente, de forma que a contabilidade estava tão engessada que a informação contábil já tinha perdido completamente o valor, né? O valor da utilidade, né? Muitas empresas pegavam informação contábil só para a proforma e depois ia para os seus relatórios internos lá para buscar o valor efetivo das empresas. Então, houve um distanciamento muito grande, sobretudo aqui no Brasil, né, entre a informação contábil e aquela informação, vamos dizer assim, de mercado, a informação real. Então, se alguém quiser saber quanto vale a empresa, ele não ia na informação contábil, ele ia numa informação auxiliar, a paralela, porque a informação contábil já não tinha mais utilidade. Tá? Então, são esses dois objetivos que a contabilidade internacional apresenta. Bom, aí aqui ele vem fazendo algumas descrições, eu vou pular uma parte, eu só queria comentar com vocês esse pedaço aqui, ó.
Em 2005, aproximadamente 7.000 companhias listadas nas bolsas de valores da União Europeia converteram suas demonstrações para o IFRS. Então, são 7.000 empresas, né, que já estão demonstrando suas informações desde 2005, europeias, pelas normas internacionais, que representa 25 países membros da União Europeia. No mundo todo, aproximadamente, eram 113 países que estavam publicando suas demonstrações contábeis de acordo com as IFRS. Nessa época, o Brasil ainda não era um membro. Então, o que é, vamos dizer assim, o pano de fundo para toda essa conversão? Olha só o que o artigo traz, que eu queria comentar com vocês. A assimetria de informações. Então, o que é assimetria de informação? Só voltando, é quando eu tenho dois lados numa transação e não possui informações iguais, ou pelo menos parecidas. Então, eu tenho uma desconfiança mútua entre as partes. Então, a assimetria de informações fornecidas aos usuários, provocada por diferenças de normatização contábil entre os países, pode prejudicar as decisões de investidores e de outros tomadores de decisões. Com uma economia globalizada, as informações contábeis das empresas são analisadas por diferentes usuários nos mais diversos locais do mundo. Minimizar ou eliminar essas diferenças podem ajudar especialmente os investidores na análise dessas informações, em qualquer mercado onde a empresa estiver negociando suas ações. Então, é nesse sentido que o trabalho elaborou esses questionamentos para tentar evidenciar quais são as principais divergências. Tá? E aí, eu quero entrar na parte em que ele começa a abordar as divergências, e aí ele traz dois aspectos que podem gerar divergências. Né? O primeiro, ele chamou de razões genéricas, ou seja, razões além das normas, o contexto do ambiente ou do profissional ou da empresa ou do país aonde as publicações estão sendo elaboradas. Então, na visão do Welford, né, que é a fonte que ele citou aqui, existem aspectos gerais alheios às normas contábeis que podem gerar essa divergência nas informações. Ele chamou de características genéricas. Então, por exemplo, ele falou características e necessidades dos usuários da informação contábil. Então, conforme o perfil do usuário, observe que isso aqui está fora da questão das normas. Conforme o perfil do usuário e conforme a necessidade desse usuário, né, isso pode gerar algumas divergências. Por exemplo, nível de educação e sofisticação dos usuários, o tipo do sistema de financiamento, as características das empresas, tamanho, complexidade, multinacionalidade, endividamento, etc. Outro aspecto que ele fala, característica dos preparadores das demonstrações contábeis, no caso, os contadores, como que é o sistema educacional do profissional da contabilidade. Né? Ele diz que há um reflexo importante na qualidade da informação, isso para mim é bem claro, né? Em função da formação do profissional. Então, muitas vezes, é difícil para todos os profissionais compreenderem a norma. Então, está lá a norma, né? E conforme o nível de formação, o preparo do profissional, um vai aplicar de uma forma e outro de outra forma completamente diferente. O Sérgio está falando da mesma norma, do mesmo sistema legal.
status, idade, tamanho dos profissionais, da profissão, né? Então, no país onde a contabilidade, tamanho quer dizer a influência, a relevância, a respeitabilidade. Então, nos países onde a contabilidade ocupa um espaço mais de maior credibilidade no cenário, né, o profissional consegue usar mais, vamos dizer assim, da ciência contábil e menos do oportunismo e das necessidades da empresa. Então, imagina numa discussão, a empresa pode falar assim, eu quero que seja assim. Aí o contador fala, não, mas a norma não diz assim, isso está errado. E aí é óbvio que isso acaba em algum momento gerando um conflito, e isso pode, de acordo com o nível e o tamanho, vamos dizer assim, da profissão contábil, isso pode gerar reflexos para mais ou menos influência na qualidade da informação. Os modos pelos quais se pode organizar a sociedade, né? Então, a gente falou isso um pouco lá no começo, quando a gente falou dos sistemas, né? Common Law e Code Law. Então, isso questões políticas, questões econômicas, questões jurídicas, questões fiscais. Isso pode também, de alguma forma, interferir. E aqui eu estou falando o seguinte, países que adotam os mesmos sistemas de normas contábeis, né? Países que adotaram as IFRS, de repente, sei lá, imaginar, Brasil e Argentina, que hoje passa por um regime político bastante diferente do nosso. Isso pode, só por questões políticas, econômicas e culturais internos, refletir em informações divergentes. Olha só que interessante isso né? Aspectos culturais, valores, religiões, linguagem, segundo ele também, são fatores genéricos que podem gerar divergência na informação, e aí outros como históricos, né, questões de colonização, a formação, aspectos geográficos, laços econômicos e políticos. Bom, isso aqui são aspectos, eu acho que ele tem mais uma função de tentar entender, e eu acho isso bacana, para a gente tentar entender o contexto, o ambiente, o cenário onde a contabilidade está inserida. Então, de repente, você pode falar assim, poxa, imagina que os Estados Unidos já tivessem aderido às mesmas normas. Sabe que lá o perfil do cidadão e dos empresários são mais arrojados, tem uma questão mais liberal, menos participação do Estado e mais livre iniciativa. Então, você já consegue ter uma percepção mais ou menos de como é a cabeça daquele profissional. Você pega um outro país que é mais, vamos dizer assim, estatizado, com mais influência, com menos transparência, pode estar sujeito às mesmas regras, mas você já consegue visualizar que podem haver divergências na elaboração da informação contábil. Tá? Então, para o Efford, né, as razões muitas vezes se completam, se sobrepõem e até mesmo se confundem, sendo claramente interdependentes, ou seja, essas questões que ele chama de genéricas com as divergências ou as diferenças nas demonstrações contábeis. Bom, agora, tirando as questões, como que eu posso dizer, genéricas, como o autor citou aqui, existem as divergências de reconhecimento e mensuração. Né? São as diferenças de prática. Lembra lá que o IFRS ele sempre traz, a partir dos CPCs, né, o CPC aqui no Brasil, ele traz sempre a visão em relação a cada pronunciamento de 3 aspectos: reconhecimento inicial, mensuração e evidenciação. Então, reconhecimento inicial, como contabilizar aquele evento, como, quando, de que forma, em que conta, né? E de que composição, vamos chamar assim. E depois a mensuração. O que é a mensuração? É um evento posterior ao reconhecimento. Você reconhece, normalmente o reconhecimento é feito pelo valor original, né? E aí depois a mensuração. Qual que é o papel da mensuração? É garantir que aquele valor que está reconhecido, ele é
realizável. Né? Então, imagina que eu paguei por um veículo 200 mil. Normalmente, né, o reconhecimento inicial vai ser para os 200 mil. Então, imagina que eu paguei à vista. Né? Debito ativo mobilizado, ativo não circulante lá no grupo imobilizado, veículo, 200 mil. Credito o meu caixa lá, meu banco, 200 mil. Ok. Aí eu vou ver aquele veículo lá, é um veículo antigo, sem nenhum valor em uso. E aí fala, poxa, esse veículo aqui não vale 200 mil, mas nunca. Pode ser que a intenção do administrador ao comprar o veículo não fosse um bem para uso da empresa. Ele tinha uma intenção não muito honesta ao comprar aquele veículo. Ele pode fazer isso? Bom, isso é uma outra questão que ele vai tratar com o conselho, com os proprietários da empresa. No caso do contador, nosso papel é falar, opa, esse veículo aqui não pode ficar no meu ativo por 200 mil. Por quê? Porque lá no CPC 00 eu tenho que verificar os atributos de um ativo. E um deles é garantir que um ativo não esteja reconhecido por um valor superior à sua capacidade de geração de benefício econômico futuro. Então, um ativo ele existe para gerar benefício futuro para a empresa. Eu compro uma mercadoria e ponho no estoque porque eu pretendo vender e daquela venda eu vou trazer um benefício. Eu compro, sei lá, ações de uma outra empresa porque essas ações podem gerar a expectativa é gerar alguma rentabilidade, algum retorno, alguma sinergia no meu empreendimento, algum benefício econômico aquele ativo tem que ter. Eu não posso ter no meu ativo um evento simplesmente porque, eu comprei, eu paguei, é meu, está aqui. Não, isso não é mais razão suficiente para você manter um ativo reconhecido. Né? O ativo tem que ter o controle, né? Tem que ser mensurável, né? São os 3 atributos. E tem que ter a expectativa de geração de benefício econômico futuro. É meu, ok. Tem como mensurar? Tem, está aqui. Eu paguei 200 mil no veículo. Ok. Mas ele tem expectativa de geração de benefício econômico futuro de 200 mil? Não tem. Então, ele não pode ficar registrado por 200 mil. Primeiro passo. Por quanto ele vai registrar? Bom, aí eu vou fazer um teste de mensuração. Cada ativo tem um critério de mensuração. Se for um ativo mobilizado, eu vou usar o CPC 01, que é o impairment, né? Aí eu vou pegar o maior valor em uso entre o valor de venda líquido e o valor realizável, né? Porque um ativo imobilizado pode gerar benefícios para a empresa de 2 formas. Quando eu uso ele, porque o principal objetivo de eu comprar um ativo imobilizado é usá-lo na minha atividade, seja na minha operação, seja na minha administração, seja em alguma área de apoio, mas usá-lo para gerar benefício econômico futuro. Então, eu posso prever através de algumas ferramentas lá do CPC 01, o valor em uso daquele ativo, quanto aquele ativo pode gerar de benefício econômico futuro para a empresa. E o segundo modelo é valor de venda. Eu posso pegar um ativo e vender também, né, um imobilizado, nada impede, apesar de não ser a primeira finalidade dela. Então, eu vou pegar o maior valor em uso e vou fazer a mensuração, ok? Se for um estoque, bom, aí se for um estoque, eu tenho que pegar o valor realizável líquido menos o custo de aquisição, ou versus o custo de aquisição, o valor histórico. Dos dois, o menor. Se for um intangível, aí eu tenho também a regra lá do CPC 01. Então, cada ativo eu vou mensurar de acordo com o pronunciamento ao qual ele se enquadra. Então, aqui nós temos um primeiro ponto muito relevante. A classificação contábil do ativo é importante. Se eu tratar ele como estoque, se eu tratar ele como investimento, se eu tratar ele como ativo mobilizado, se eu tratar ele como contas a receber, não é simplesmente uma questão da linha contábil que está errada. É uma questão de que a mensuração daquele ativo vai estar divergente. E isso pode fazer toda a diferença. Né? Porque a mensuração resulta na redução do ativo. E se a redução,
Se há redução do ativo, automaticamente eu vou ter a redução do patrimônio da empresa. Pode ser de duas formas, via despesa, e a despesa reduz o resultado que vai lá para o patrimônio líquido, ou via ajuste de avaliação patrimonial direto no meu PL. De qualquer forma, a redução do ativo vai desaguar, né, uma redução patrimonial. Imagina você fazer uma projeção da empresa com um cenário com ativo X e um outro cenário com ativo X menos Y, e essa diferença reduzir o meu PL. É óbvio que você vai ter duas empresas, duas avaliações divergentes. Então, essas questões, elas não passam basicamente por contabilizar e por mensurar simplesmente. É a adequada contabilização, o tempo correto, nas contas corretas, da forma correta, pelo valor correto, nas contas contábeis e grupos de contas, né, corretos. Né? E aí, a partir disso, a mensuração é um evento subsequente. E o terceiro passo é a evidenciação. Se vocês, evidenciação é a divulgação, é a principal finalidade da contabilidade. Vocês lembraram que eu li no começo lá do resumo, ele disse que tem alguns eventos relevantes, o do IL, benefícios pós-empregos, tributo sobre lucros, ativo financeiro, que há divergência relevante. Professor? Oi, pode falar. Por que a baixa do ativo leva à baixa do PL, que o senhor falou aí? Eu fiquei sem entender o porquê. Tá. Lembra aquela regrinha lá? Lá no começo a gente aprendeu que o PL é igual ao ativo menos passivo. Lembra daquela regrinha? Então, toda vez que eu quiser identificar quanto vale o patrimônio líquido da empresa, eu pego o conjunto de bens e direitos e abato da obrigação que eu tenho com terceiros. Imagina que eu tenho de ativos 100 e devo a terceiros 70, por exemplo, eu vou pegar os 100, pago os 70 que eu devo para terceiro e sobraria para mim 30. Então, via de regra, qualquer ativo que eu baixar por não realização, ele vai caracterizar uma perda patrimonial da empresa. Imagina que você tem lá na sua conta de duplicatas a receber um crédito com terceiros. Você tem lá reconhecido que você tem para receber do seu cliente R$100 mil. E aí, passado algum tempo, você chega à conclusão e fala, olha, esgotei todos os meios que eu tinha. Já usei cobrança, Serasa, negativei, fui para a justiça, não tem jeito. Não posso manter mais esses R$100 mil. Desses R$100 mil aqui, sei lá, R$30 mil eu não recebo de jeito nenhum. O que você faz? Você vai reconhecer isso como perda. Então, você vai fazer um lançamento contábil, debitando perda no recebimento de crédito, que é uma conta que vai lá para o seu resultado, e creditando o seu ativo. Você reduziu o seu ativo. Com essa redução do seu ativo, qual que é o efeito no seu resultado? Você piorou o seu resultado, você apresentou uma perda, né, que vai reduzir o seu resultado. Ok? E no final das contas, para onde que o resultado do exercício vai ser transferido? Você apura a cada período o seu resultado e aquele valor apurado, seja lucro ou seja prejuízo, vai ser zerado, eu zero as contas de resultado e transfiro o saldo apurado lá para o meu patrimônio líquido. Então, portanto, se eu diminuir o meu resultado, a partir do reconhecimento de uma perda, eu diminuí o meu saldo patrimonial. Ficou claro, Alexandre? Se quiser, eu posso tentar complementar mais. Entendi agora. Entendeu, né? Mas, assim, via de regra, se você ficar na mente essa formulazinha, você vai concluir que toda vez que eu aumento o meu ativo, eu melhoro o meu patrimônio. Toda vez que eu
reduzo o meu ativo, eu pioro o meu patrimônio. E do lado contrário, toda vez que eu aumento o meu passivo exigível, né? Obrigação com terceiros, eu pioro o meu patrimônio. E toda vez que eu reduzo o meu passivo, eu melhoro o meu patrimônio. Patrimônio líquido nada mais é do que aquilo que sobra para a empresa depois que ela pega todos os seus ativos e paga as suas obrigações. Tá bom? Então, continuando aqui, eu queria entrar nas principais divergências. E aqui é o aspecto que eu queria que vocês me dedicassem bastante atenção, porque são esses pontos que vocês vão procurar nas demonstrações que vocês vão apresentar na semana que vem, tá? Identificar e mensurar. Então, vocês vão fazer para mim o trabalho que vai consistir uma avaliação, né? E vai ter 3 partes. A identificar, seria a identificação, a mensuração, verificar qual que é o impacto disso em relação aos indicadores, e a divulgação, se a divulgação ela está atendendo ou se ela mudaria em relação às diferentes regras contábeis, seja ela IFRS, seja ela da US GAAP. Tá? Então, primeiro ponto que é divergente e que gerou, isso aqui gera muito problema nessa discussão entre IFRS e US GAAP, né? Gastos com pesquisas e desenvolvimento. Nós temos o CPC 04, que trata de ativo intangível, aonde a norma brasileira aborda esse assunto. Antes, nós tínhamos, antes da adoção das normas internacionais, no Brasil nós tínhamos um grupo de contas chamado investimentos, imobilizado e diferido. E o ativo diferido era, não sei se todo mundo chegou de ver, mas era uma possibilidade que a empresa tinha para identificar gastos que seriam gerados por conta de eventos futuros. Então, imagina que eu vou abrir uma filial. E para essa filial, eu vou, além de construir o prédio, que é imobilizado, eu vou dar treinamento para os meus funcionários, eu vou fazer uma campanha de divulgação para inaugurar a unidade, vou fazer uma série de eventos administrativos para inaugurar aquela loja. Eu poderia colocar isso tudo como um ativo diferido e falar, bom, esse gasto que eu estou tendo aqui vai gerar benefício para a empresa nos próximos anos. E aí eu ia amortizando aquele diferido. Por que isso é relevante? Porque, lembra bem, eu tive um gasto. Esse gasto ele pode ser tratado como gasto, é uma saída de recursos. Tá? Então, se sai recursos, eu credito banco. Eu preciso debitar alguém. Ou eu debito um ativo, por ser investimento, ou eu debito custo, e aí pode ser ativo, ou pode ser, a gente viu lá no CPC 16, que eu tenho, ele pode ser um ativo lá no meu estoque, ou pode ser despesa direto, ou eu debito despesa. Né? Vou parar por esses 3. Se eu debitar um ativo, eu não impacto o resultado naquele momento. Se eu debitar custo, conforme for o custo, ele pode ou não impactar. E se eu debitar despesa, ele vai impactar. Então, tratar gastos com pesquisa e desenvolvimento como ativo ou tratar gasto com pesquisa e desenvolvimento como despesa, ele faz toda a diferença. Né? Então, como que
o CPC 04 trata. A gente chegou a comentar isso lá em contabilidade gerencial, no semestre passado. Ele pega o seguinte, ele separa o que é pesquisa e o que é desenvolvimento. Então, você pega todo o gasto que você teve com pesquisa, joga para despesa. Por quê? Porque enquanto é pesquisa, essa é a visão do CPC, enquanto é pesquisa, você não tem nenhuma expectativa de geração de benefício econômico futuro. Você está pesquisando. Pode dar alguma coisa, como pode não dar. A partir do momento que você falou, cara, a minha pesquisa resultou em alguma coisa. Fiz um estudo, fiz um projeto, fiz uma análise de mercado, tenho capacidade para desenvolver, tenho tecnologia, tenho recursos, tenho público, isso aqui é viável, ok. Então, vamos entrar para a segunda fase, a fase de desenvolvimento. E aí o CPC fala, bom, se você atender esses requisitos, capacidade, viabilidade, questão de mercado, know-how, você vai pegar todo o gasto que você teve com desenvolvimento e vai jogar no seu ativo intangível. E aí, depois que isso estiver pronto, que você começar a gerar benefício futuro, você vai amortizar aquele ativo. Então, pesquisa e desenvolvimento no CPC, no IASB, pesquisa é despesa, desenvolvimento, se cumprir os requisitos, é ativo intangível. E na FASB, que é a norma americana, todos os gastos devem ser levados para o resultado de maneira imediata, sem exceções. Então, olha só que eu já tenho uma diferença muito grande aqui. Aí alguém pode falar assim, mas pesquisa e desenvolvimento é um negócio, uma bobagem, uma questão pouco relevante. Não se você pensar nos Estados Unidos, né? Que é o país que tem a maior número de empresas com propriedade intelectual, né? Tecnológica do mundo. Né? Basta ver que os principais produtos de tecnologia, as principais empresas, as principais marcas são americanas. Né? Então, lá, a questão de pesquisa e desenvolvimento é levado a sério e ela é praticamente a sobrevivência das empresas. Né? Pega uma empresa de tecnologia, uma empresa que mexe com um aparelho eletrônico aí, a própria Apple. O que faz o diferencial da Apple? É saber que a cada aparelho novo vem uma série de eventos, de funções, de melhorias no equipamento que faz com que a marca se destaque. Né? Então, para essa marca, pesquisa e desenvolvimento é um custo altamente relevante na sua planilha lá, nos seus gastos. Então, como a Apple, tem muitas outras empresas, né? Diria que até é a maioria das empresas. A Nike, por exemplo, né? Eu já citei isso em sala de aula, a Nike hoje, seus principais gastos hoje são pesquisas, né? E desenvolvimento de novas tecnologias para desenvolver os seus produtos e publicidade, né? Então, de novo, a gente vê que esse é um tema muito relevante e muito sensível. E essa divergência é importante? É muito importante. Né? Pega o montante de que a Nike gasta com pesquisa e desenvolvimento. Aí você faz o balanço dela considerando as normas do IASB. Eu não vou nem entrar aqui num julgamento, a gente pode depois entrar nesse ponto do que é certo e o que é errado. Né? Só estou tentando mostrar as divergências. Né? Pega um balanço da Nike, classificando os gastos todos que ela tem com pesquisa e desenvolvimento, de acordo com o IASB, né? Com o CPC 04. Parte de pesquisa no resultado, a parte de desenvolvimento no ativo. E pega um outro balanço e lança isso tudo no resultado. É óbvio que você vai ter um resultado, um lucro, né? Um resultado, vamos chamar de lucro ainda, um resultado muito melhor de acordo com o IASB do que de acordo com a FASB. Esse resultado, aliado a um patrimônio maior
e a um ativo também maior, afinal de contas, você reconheceu um ativo lá no IASB, faz com que o valor de mercado da empresa pelo IASB, naquele momento, seja muito maior do que o valor pela FASB. É óbvio que no futuro isso vai ser diluído, né? Porque esse ativo intangível que ficou no balanço da IASB, ele vai ser amortizado e vai ser, aos poucos, reconhecido no patrimônio. Mas no primeiro momento, né? E se é uma empresa que faz isso continuamente, eu vou ter esse impacto relevante praticamente todo ano, né? Então, esse é o primeiro ponto que é bastante relevante. E essa divergência realmente é muito grande, né? E aí você pensa, né? Como que era no Brasil antes? Pesquisa e desenvolvimento todo no ativo. Depois a gente passou por um segundo momento, pesquisa, despesa, desenvolvimento, se cumprir das regras, investimento. E aí tem a terceira visão, que é a FASB, toda ela é despesa. Observe como que você tem 3 comportamentos completamente distintos para o mesmo evento. É óbvio que você vai ter 3 demonstrações contábeis distintas. E aí vem aquela pergunta: qual das 3 é a correta? Fica claro para vocês? Isso é assimetria da informação. Isso é você criar problemas para quem vai negociar. Porque se tem um cara negociando essa empresa com um balanço gerado pelo BR-GAAP antes da 11.638, que é a lei da adoção, onde todo esse gasto com pesquisa e desenvolvimento está no meu ativo. Aí eu tenho um segundo investidor com um balanço dessa mesma empresa, só hipoteticamente, só para a gente exercitar aqui um cenário. Com esse balanço conforme a norma do IASB. Então, parte disso vai estar no ativo, parte vai estar no resultado. E aí eu tenho um terceiro com essa mesma empresa publicado de acordo com o US GAAP. O que eu vou ter lá? Todo ele no resultado. Cada um vai ter um valor para aquela empresa diferente. E aí você gera um problema sério na hora de formalizar essas transações, né? O valor, a assimetria é muito grande nesse caso aqui. Segundo tópico. Bom, só se ficar algum ponto, de repente, não tão claro, eu peço que vocês comentem, porque esses pontos vocês vão ter que ter a capacidade de enxergar ele nas demonstrações, senão vai ficar um negócio mal resolvido no trabalho. O segundo ponto é reavaliação de ativos. O que é a reavaliação de ativos, né? No Brasil, isso era permitido até antes da adoção das normas internacionais. O que é você reavaliar um ativo? Bom, eu compro um ativo, sobretudo ativo imobilizado, e você reconhece ele pelo valor de aquisição, custo histórico como base de valor. Está lá na resolução do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, número 750, lá de 1993. Estava lá, custo histórico como base de valor. Só que o custo histórico, ele vem depreciando até o momento que aquele ativo ele tinha valor zero. Imagina um veículo. Eu reconhecia pelo valor pago, custo histórico, e aí 5 anos depois eu depreciava ele valia zero na contabilidade. Não era raro, depois de 5 anos, aquele veículo ter valor de mercado ainda, ou para uso ou para venda. E aí eu apurava um ganho de venda grande, porque como que é apurado o ganho de uma venda? Eu pego o valor da venda menos o valor contábil líquido, né? Lembra que a gente fazia bastante esse exercício lá, quando a gente estudou depreciação. Pego o VCL, valor de venda menos VCL, eu apuro o resultado. Se ele está totalmente depreciado, o meu VCL é zero. Então, todo o valor de venda vai ser um ganho. E aí isso gera um problema, porque, em tese, a depreciação serve para manter o valor contábil da empresa próximo ao valor de mercado. E esses eventuais ganhos ou perdas
seria só em função de uma negociação. Agora, eu depreciar completamente um ativo que tem valor de mercado, não parece que a informação contábil ela é útil. Então, para evitar isso, né, para tentar corrigir isso, as empresas de tempo em tempo faziam uma reavaliação de ativos. Imagina uma empresa, uma indústria, que tem um parque industrial enorme lá, com máquinas, com uma série de itens lá. E aquilo lá está de acordo com a regra da Receita Federal, com depreciação de 10 anos. Aí passa os 10 anos, está lá a máquina da indústria funcionando normalmente, produzindo e com vida útil ainda longa. O que faz? Vou manter no meu balanço patrimonial uma empresa, um ativo mobilizado zero, sendo que na prática ele está ainda gerando benefício para a empresa? Pega um outro exemplo de um imóvel, por exemplo. Comprei um imóvel aqui em Cuiabá, ou em Várzea Grande, em 1900, eu sempre dou esse exemplo, em 1990, lá perto da Univag. Bom, em 1990, lá perto da Univag, eu não tinha nem a ponte Sérgio Mota e aquela região era muito pouco valorizada. Então, se você pegar hoje, 30 anos depois, é bem provável que aquele imóvel, né, ou o terreno que seja, ele tem um valor muito maior do que o que eu paguei lá atrás. Na minha contabilidade está pelo valor histórico. E aí, eu deixo pelo valor histórico ou eu trago a valor presente para refletir o preço atual? Então, era essa a intenção da reavaliação. E aí, como que é tratado isso? No IASB, é admitida para alguns ativos específicos a avaliação. O IAS 16, lembra que o IAS é o pronunciamento do IASB, assim como o CPC, né? É o pronunciamento do nosso CPC, que aqui ficou o mesmo nome, pronunciamento com órgão. O IAS 16 aceita a reavaliação como tratamento alternativo para evitar a divergência material entre o custo e o respectivo valor econômico do mercado. Então, o IAS eventualmente aceita a reavaliação de ativos. E o FASB? Bom, o FASB proíbe qualquer tipo de reavaliação. Alguém pode falar, poxa vida, o FASB é bem rigoroso, né? Tudo que ele pesquisa e desenvolvimento é despesa, reavaliação ele não permite, ou seja, ele está sempre tentando impedir ao máximo que a empresa tenha ativos mais bem avaliados. De novo, isso é reflexo de um enrijecimento em função de tantos escândalos, sobretudo os que vieram depois da Lei SOX. Ok? Próximo item, contabilização de ativo, de leasing financeiro. O que é o leasing? Leasing é um arrendamento, né? E aí eu adquiro um bem através de leasing. É como se fosse um financiamento. E aí o IFRS, ele separou, o Brasil não tinha essa prática antes, o ativo financeiro, ou leasing financeiro, melhor dizendo, em dois grupos, o leasing em dois grupos, o leasing financeiro e o leasing operacional. O que é o leasing financeiro? É aquele que na verdade, eu estou comprando aquele bem, só estou usando ele como financiamento. Então, é comum você comprar veículo, às vezes é pessoa física, acontece isso, por meio de um leasing. Então, você paga uma parcela mensal a título de arrendamento e no final você exerce a opção de compra. Isso é chamado de leasing financeiro. Contabilmente, isso é tratado como se fosse um financiamento. Se é leasing financeiro, você já registra aquele ativo no seu imobilizado e já só vai amortizando as parcelas. E o outro leasing conhecido, né, é o leasing operacional. O que é o leasing operacional? É aquele que não tenho a intenção de comprar. Eu só quero usar por um período e depois me desfazer dele, né? Então,
o que separa o leasing financeiro do leasing operacional é a intenção da empresa em relação à compra do bem. Se eu estou fazendo leasing com a intenção de comprar no final, é um leasing financeiro, ou seja, só estou financiando esse ativo. Se eu não tenho a intenção de compra, só quero usar especificamente aquele bem por um período limitado, sem interesse de aquisição, é um arrendamento comum, é um arrendamento mercantil, né, operacional. Ok? Como que o IASB trata o leasing financeiro? A essência deve prevalecer sobre a forma. Lembra lá? Essência sobre a forma. Uma coisa é o que ele é, outra coisa é o que ele aparenta ser. O leasing financeiro, na prática, o IASB entende que ele é uma compra, é um financiamento, e não um arrendamento. Por quê? Porque eu estou pagando parcela, no final eu pego o bem para mim. Eu estou financiando. Bom, nesse caso, é a essência da operação. Ainda que a forma, ainda que o contrato diga que é um arrendamento. Então, se eu concluo que a essência é uma coisa e a forma é outra, deve prevalecer a essência sobre a forma. Então, nesse caso, o bem deve ser registrado como um ativo mobilizado em contrapartida a uma obrigação no passivo. É como se eu estivesse fazendo um financiamento. Imagina que eu fui lá, lá na Lojas Gazin, né, Alexandre? E comprei um móvel lá, ou equipamentos lá, a prazo. Qual que é o lançamento que eu faço? Fui lá e fiz um financiamento em, sei lá, 36 parcelas. Qual que é o lançamento que eu faço? Imagina que eu comprei móveis, debito ativo imobilizado móveis e credito financiamento no Magazine, 12 no curto prazo, 24 no longo prazo. Está lá. No final das contas, paguei o financiamento, está lá, estão os móveis na minha empresa. O leasing financeiro ele é muito parecido com isso, porque eu vou adquirir o bem já está sob os meus riscos e controle, isso é um aspecto importante. O bem já é meu, para todos os efeitos. Né? Só não foi transferido, mas o risco é meu, ele está sob meu uso. Se de repente eu quiser comprar, eu vou lá e exerço a opção de comprar a hora que eu quiser. Né? Então, na prática, a essência da operação é muito parecido com um financiamento. E aí, independente de ser tratado como ativo ou como compra ou como leasing, o IASB entende que aquilo, na essência, é uma aquisição. Então, ele já trata isso como uma compra. E a FASB? Bom, a FASB segue a mesma linha do IASB, mas ela possui uns critérios diferentes, né? Ou uns critérios mais rigorosos para a definição desse item como ativo financeiro. Então, ele deve cumprir pelo menos um desses requisitos. Transferência da propriedade do bem para a arrendatária, o que não é exigido no IASB, não precisa ter transferência, mesmo que a transferência seja no final. O valor de compra tem que ter um preço de barganha, ou seja, ele tem que ser quase que um residual, ele não deve exigir um esforço grande do comprador no final, o que pode inviabilizar a transferência. O prazo contratual deve ser superior a 75% da vida útil econômica do bem, ou seja, de forma que ele praticamente passe a maior parte da vida útil do bem em posse daquele ativo, né? E o valor dos pagamentos, o valor presente, pega as projeções, traz o valor presente, ele deve ser pelo menos, né, 90% do valor de mercado daquele ativo. Então, observe que, novamente, a regra do IASB ela é muito mais flexível do que a regra da FASB. A FASB é uma regra muito mais rigorosa em relação ao reconhecimento do ativo. Ok? Próximo item: contabilização do goodwill. O que é o goodwill? Goodwill é quando eu adquiro um ativo e pago mais do que
ele vale contabilmente em função de uma expectativa de resultado futuro, né? Então, o goodwill é como se eu tivesse falando, não, ele vale tanto, mas eu aceito pagar mais, porque eu enxergo nessa empresa boas perspectivas de resultados futuros. Então, eu vou assumir e pagar esse valor a mais. Então, imagina o seguinte, eu tenho um bem lá, de uma empresa, vamos comprar uma empresa, que o valor de mercado dela é 100, e eu vou lá e aceito pagar 120 pelo custo histórico como base de valor, debito ativo, ativo não circulante, intangível, investimento, perdão, 120, credito lá no meu banco 120. Pronto, está lá no meu ativo 120. Aí eu vou fazer a mensuração e falo, opa, não vale 120, vale 100. Ah, não, 100 é o valor dele, 20 é o meu goodwill. Esse goodwill é receita? É um ativo? Ele não é um ativo hoje, mas ele é um ativo pela expectativa que eu tenho de geração de benefício econômico futuro. Ele vai ficar como ativo? Bom, no IASB, ele fica como ativo e ele vai ser amortizado de acordo com uma expectativa de geração de benefício econômico futuro. Então, eu falo, essa empresa não vale 120 hoje, ela vale 100. Mas daqui 10 anos, ela vai valer 120. Então, eu tenho, caso ela não atinja esse valor até lá, eu amortizo ela nesse período, né? Então, para que isso seja medido, anualmente a empresa faz o teste de impairment, né? E aí ele vai avaliar se realmente ele está conseguindo essa valorização prevista. Mas no início é um ativo. De novo, eu vou entrar com os 120 lá no meu ativo valorizado, ainda que a empresa vale 20. Então, eu tenho um ativo maior. E a FASB? Como que a FASB trata isso? Ela fala o seguinte, deve ser capitalizado no ativo e realizado anualmente o teste de impairment. Ok? Até aqui, parecido com o IAG. A diferença é que leva-se a diferença entre o goodwill e o teste do impairment para o resultado. Ou seja, enquanto no IAG eu tenho até 20 anos para amortizar esse ativo, pela FASB, se no teste de impairment do ano seguinte eu já não conseguir demonstrar essa avaliação, eu baixo ele para resultado. Ok? Então, na prática, né, a FASB não vai permitir que você reconheça um goodwill em função de algo que ainda não é reconhecido pelo mercado. Tá? Em relação ao balanço patrimonial, a IASB não define nenhum formato específico, mas ele nos dá lá a estrutura de ativo circulante, ativo não circulante, a ordem da classificação, crescente por liquidez, né, decrescente por liquidez, ou no passivo por exigibilidade, ele dá uma estrutura. Em relação à FASB, as empresas podem apresentar os seus balanços, classificados ou não, e os itens têm que ser apresentados separadamente, né, conforme uma ordem decrescente de liquidez. Então, há aqui uma flexibilidade maior em relação à estrutura na hora de apresentar o balanço patrimonial. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum ponto, algum questionamento? Tudo bem? Conseguem identificar isso nas demonstrações? Tá todo mundo aí, pessoal? Eu estou sozinho aqui. Não é sessão espírita aqui não, né? Tá todo mundo aí? Ô, professor, a gente tá ouvindo aí. Tá ouvindo tudo, hein? Então, tem alguém ouvindo, né? Tem. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguem identificar nas demonstrações esses itens, que são as principais divergências?
Ok? Professor, Oi, pode falar, Ricardo. então, quando fala demonstrações, ele prevalece mais no balanço ou também ocorre na DRE também? Na verdade, ocorre em todas as demonstrações, né? Porque ele vai refletir. Imagina que você pega uma empresa que tem lá um goodwill e está lá na empresa 120 de goodwill. Pelo IFRS, tem até 20, até 20 anos para você transferir isso para o resultado. Aí você vai e converte para US GAAP. O que é o US GAAP? Fala, me traz um laudo de avaliação aqui. Aí você fala, não, meu laudo ele vale 100. Então, o que o US GAAP manda fazer? Manda eu transferir a diferença, esses 20, para o resultado. Na prática, o que você vai fazer para converter do IFRS para o US GAAP? Você vai fazer o lançamento debitando lá no uma Deixa aí. conta e creditando Que lá era pequenininho, como ficou. essa parte aqui e creditando lá no seu intangível o seu investimento. Lembra? Então, na prática, o seu investimento vai passar de 120 para 100. Isso aqui era seu ou estava aqui? Matheus, só fecha o som aí, Matheus, para nós. E o seu resultado vai passar de algum valor que está lá, que eu não sei, para mais 20 de despesa. Tudo bem, Ricardo? Então, você com esse movimento, só com um item, você afetou o seu ativo, afetou o seu resultado e, consequentemente, afetou o seu patrimônio líquido. Então, você vai ter que refazer a empresa, né, que for representar. Vai ter que refazer balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração de resultado abrangente e demutação do valor adicionado, se ela publicar. Ok? Então não tem jeito. Qualquer movimentação, qualquer ajuste, ele vai afetar todas as demonstrações contábeis. É um pouco disso que eu quero que vocês tentem enxergar. Tudo bem, Ricardo? Ficou claro? Tranquilo, Matheus. Ainda bem que você não falou nada demais, mas você vai xingando o professor aqui. Porra, essa aula aqui. Pelo menos não vazou, né? Não sei se de repente falou depois, mas tá bom. Ok? Brincadeira. Ok, Ricardo, tudo bem? Tranquilo, professor. Ficou tranquilo, né? Alguém mais tem algum ponto, algum comentário? É isso que eu quero que vocês me façam para a aula que vem. Tá? Vocês vão buscar uma publicação. Com base nessa publicação, vocês vão pegar um desses elementos, ou mais, ou quais deles tiverem. Né? É bem provável que essas empresas grandes tenham. E aí vocês vão identificar quais dos procedimentos que essas empresas adotaram para esses itens que não são aceitos pela IFRS. E aí você fala, olha, pela US GAAP. Então, por essa política do IFRS, esse grupo de contas dessa empresa está registrado conforme divulgado. Portanto, se eu fosse migrar para o US GAAP, eu teria que fazer o seguinte lançamento. E esse lançamento impactaria essa conta, essa e essa demonstração. Tudo bem o que eu quero, pessoal? Está claro que conseguiram entender? Ou tem alguma dúvida ainda? Tudo bem? Se ficou claro, eu só quero finalizar o artigo antes de encerrar. Mas eu queria que ficasse bem claro, porque na prática ele vai ser um pouquinho mais complicado do que pode parecer, porque qualquer lançamento ele vai gerar vários efeitos. Eu quero que vocês sejam capazes de enxergar esses efeitos do ponto de vista do reconhecimento, da mensuração e da evidenciação. Esse efeito aqui vai alterar essa demonstração e essa demonstração. Ok?
Pode ser, inclusive, em nota explicativa, tá? Que é a parte que eu vou comentar agora, que algumas divergências não envolvem nem o reconhecimento, nem a mensuração. Envolve a evidenciação, ou seja, a forma como aquela informação é demonstrada, é publicada. E isso também é relevante para a qualidade da informação contábil. Tá? Aí, seguindo aqui o artigo, aqui eu sempre recomendo, eu gosto de ler, a metodologia, não é o foco da aula hoje, mas procurem ler a metodologia, procurem identificar de que forma as informações são coletadas. Observe que o trabalho ele começa com um problema. Nesse problema ele fala, tem esse contexto e eu preciso identificar essa situação. E ele propõe uma hipótese. E aí essa hipótese ele vai testar. E aí como que ele vai testar essa hipótese? Com informações que ele vai buscar. E aí tem informações buscadas das fontes mais diversas. E aí, na metodologia, ele vai descrever a forma e o procedimento que ele vai fazer para levantar os dados dessa pesquisa. É aqui que está a base que ele vai usar para fundamentar a sua opinião, a sua conclusão. Então, eu imagino que há impacto na qualidade da informação em função das divergências entre IFGAP e IFRS. Aí ele vai lá pegar as empresas e vai comparar elas e vai perceber se há assimetria ou não. Para isso, ele precisa das informações. E é nesse tópico que ele vai descrever de que forma e de quais empresas e qual é a ideia que ele teve. Tá? E aí, o tópico 3 ele mostra como que ele levantou os dados, e no tópico 4 ele vai tabular, né, e analisar os dados. Tá? E aí ele começa a analisar, ele sempre descamba, né, para questões estatísticas, questões de derivadas, então está aqui. Né? Então ele pegou ativo circulante, passivo circulante, ativo realizável a longo prazo, passivo exigível a longo prazo, dessas empresas, são todas empresas multinacionais, e ele comparou, né, a partir desses indicadores, US GAAP e IFRS, e viu as divergências. Então, por exemplo, a divergência do ativo circulante nessa Spirit Communications deu 6%. E no ativo de longo prazo, aqui 0,0 deve ser residual, por isso que tem um percentual alto. A Vodafone Group, em relação ao passivo circulante, deu 4%. Em relação ao passivo de longo prazo, aqui é relevante, isso aqui está em bilhões de euros. Então, olha só, o passivo de longo prazo no IFGAP deu 67 bilhões, no IFRS deu 17 bilhões. É muita coisa, é o triplo, né? É bem relevante. Em relação, por exemplo, vamos pegar um outro aqui, a Barclays, em relação ao ativo circulante da conta com base no US GAAP, deu 647 bilhões de euros, e em relação ao IFRS, deu 530 bilhões de euros. É aqui que está a crítica de muitas pessoas em relação à contabilidade. Poxa, a contabilidade não poderia gerar tamanha divergência. Imagina que eu vou negociar com alguém, né? E aí eu quero saber o tamanho da dívida dele, de longo prazo. Eu faço as minhas projeções considerando 17 bilhões de euros ou 67 bilhões de euros. Observe aqui que essa divergência, por si só, é suficiente para fazer o cara desistir do negócio. Ele falou, se for 17 bilhões, eu topo. Se for 17 bilhões, eu não topo. Então, observem que as divergências são relevantes, e aqui ele continua, né?
e aí eu recomendo que vocês leiam. De repente, se alguém tiver interesse de buscar uma dessas empresas, né, elas vão estar todas em inglês, mas não tem nenhuma brasileira aqui, mas é interessante que vocês tenham essa percepção. É que ele vem para os desvios estatísticos, vem para as questões mais estatística mesmo, né, para poder tabular, desvio padrão, e aí começa a criar as referências estatísticas, né? Então está aqui, muito interessante o trabalho, acho que vale a pena depois ser lido com mais cuidado para quem não leu ainda. Tá? Aí eu quero só ir lá, que ele começa a criar tabelas de acordo com cenários, né? Aqui ele começa a analisar as variações das notas explicativas. Como eu disse para vocês, nem todas as divergências relevantes que gera a assimetria da informação, elas exclusivamente em função de valores. A nota explicativa, a forma como é exposta a informação, ela muitas vezes é mais valiosa do que o próprio valor do grupo, né? É valiosa para o usuário da informação, porque a informação da nota pode trazer elementos relevantes para as projeções. Então, por isso que o CPC sempre fala reconhecimento inicial, mensuração e evidenciação. Não é só divulgar. Ali dentro tem informações úteis para a tomada de decisão. E aí, o trabalho apontou divergências em relação às notas explicativas desses, e dividiu em 8 grupos: reavaliação de ativos, gastos com pesquisa e desenvolvimento, leasing financeiro, goodwill, planos de benefícios a empregados, ativos financeiros, estrutura do balanço patrimonial e aí o outro que ele chamou de outro. Né? E aí é que ele começa a ver, por exemplo, na Vodafone, né, que tem aquela diferença grande lá em relação ao passivo de longo prazo, percebeu que a nota explicativa ela é muito diferente dos dois itens. Né? E aí aqui ele o 5 que fala de plano de benefício ao empregado, ele é praticamente em todos aparece como unanimidade. Outro que aparece bastante também são os ativos financeiros, aparece em bastante várias empresas. E o outro é o item 3, que é o leasing financeiro. Né? Geralmente são empresas que demandam equipamentos, né? Essa British Airways, por exemplo, uma companhia aérea, ou empresas de parque industrial. Então, de acordo com o tipo da empresa, de acordo com o negócio, certo grupo pode ter mais ou menos impacto. Em relação ao passivo, né, ele também trouxe aqui os itens, né, separado naqueles mesmos grupos lá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui no passivo, que chamou mais atenção, deixa eu pegar aqui o passivo, foi o grupo 4, 5 e 6. Vou voltar lá para ver quem que é o 4, 5 e 6. 4 é o goodwill, 5 benefício a empregados e 6 é o ativo financeiro. Então, são itens que, além de ter divergência em relação a valores, trazem nas notas explicativas diferença nas informações que podem levar os usuários a conclusões diferentes. Tá? Então, observe que a nota explicativa ela tem como finalidade esclarecer ou adicionar elementos à análise e à conclusão do usuário, né? De forma que ele consiga obter dali
informações conclusivas para a sua tomada de decisão. E aí, só para finalizar esse ponto, eu vou ler a conclusão, porque eu acho que nos dá uma visão mais geral. Então, o artigo objetivou analisar os reflexos das divergências entre as normas contábeis internacionais e os princípios contábeis geralmente aceitos, US GAAP, na evidenciação contábil. Foram selecionadas as 33 empresas ligadas na London Stock Exchange, com negociação na New York Stock Exchange, em janeiro de 2007, tá? E que seria a LSE e a New York SE. Com base na análise dos valores do balanço patrimonial e das demonstrações de exercício, eu quero ler isso porque é mais ou menos o procedimento que vocês têm que fazer no trabalho de vocês, tá? Então, com base na análise dos valores do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, nos anos de 2004 e 2005, das empresas inglesas pesquisadas, constatou-se que os grupos mais afetados foram o ativo permanente, o passivo exigível a longo prazo, o patrimônio líquido e o lucro líquido dessas organizações. Infere-se do exposto que essas diferenças podem acarretar assimetria da informação contábil, podendo prejudicar a análise de indicadores de desempenho da empresa, principalmente indicadores de rentabilidade e de endividamento. Isso pode prejudicar decisões de investidores ou de usuários dessa informação contábil em relação a essas empresas. Então, olha só, essas diferenças elas podem acarretar assimetria da informação, que pode prejudicar a análise de indicadores de desempenho da empresa, principalmente indicadores de rentabilidade, porque o resultado muda sensivelmente, e de endividamento. Olha só. E isso pode prejudicar a decisão de investidores e de outros usuários dessa informação contábil. Shaw e Miller, né, já alertava que a evidenciação contábil é influenciada pelo ambiente, mercado de capitais e a resposta corporativa. No entanto, outro fator que se constatou nessa pesquisa é o impacto das normas contábeis aplicadas, no caso, né, o IFRS e o US GAAP. A exigência de uma linguagem contábil única para fortalecer e ampliar as relações internacionais passou a ser mais amplamente discutida a partir da globalização dos mercados e da consolidação dos blocos econômicos. Olha só, quando que essa necessidade de uma linguagem única passou a ser uma exigência? Quando os comércios entre os países se intensificou, né? Criou uma interação global e a linguagem que une esses países ou esses investidores é a demonstração contábil. O problema é que a demonstração contábil, cada uma fala uma língua, então não estava ajudando muito. No que concerne a análise das notas explicativas das empresas pesquisadas, observou-se que as divergências mais encontradas foram as relativas aos planos de benefício ao empregado, que é o CPC 32, ao goodwill, ao ativo financeiro, aos tributos diferidos e à avaliação do intangível. Todos esses, vocês já viram os CPCs dele, né? Ressalta-se que essas divergências afetam principalmente os grupos do ativo permanente, que é o goodwill e a avaliação de intangíveis, do ativo realizável a longo prazo, que são os ativos financeiros e os tributos diferidos, e o passivo exigível a longo prazo. Além disso, por consequência, né, qualquer alteração no ativo e no passivo vai afetar o patrimônio líquido e o lucro das empresas analisadas. Então, observe que a própria
projeção de valor das empresas, ela já é afetada, né, em função da adoção de determinada norma. Os efeitos dessas divergências foram amplamente percebidos na conversão das demonstrações contábeis do IFRS para o USGAP das 33 empresas listadas. Olha só, foram amplamente, ou seja, é um advérbio de intensidade em todas as 33 empresas. Então, teve reflexo relevante em todas as empresas. Apenas o ativo realizável a longo prazo não sofreu uma variação relevante quando na comparação das IFRS com a USGAP. Então, o grupo de ativo realizável a longo prazo, aparentemente, é o menos impactado em função das divergências das visões. Talvez porque o valor dos ajustes relativos aos ativos financeiros e aos tributos diferidos não tenha sido tão elevados a ponto de causar diferenças importantes no valor desse grupo. Apesar das diferenças percentuais encontradas no comparativo do somatório dos valores dos grupos de contas com base em IFRS e USGAP de todas as empresas pesquisadas, o teste ANOVA indica que nenhum dos grupos atingiu o T de 1,693, que é uma taxa estatística, né? Logo, estatisticamente, não se pode afirmar que as diferenças encontradas sejam significativas. Conclui-se, de maneira geral, que as divergências entre as normas contábeis internacionais e os padrões contábeis americanos podem causar assimetria de informação contábil entre o que é praticado para os diferentes usuários espalhados pelo mundo. Esse é o principal ponto. Esse é um problema seríssimo que a contabilidade enfrenta hoje. Dependendo da demonstração que se está analisando, com base na IFRS ou com base no USGAP, esses usuários podem tomar decisões diferentes sobre a mesma empresa. Então, aqui, a informação contábil pode induzir o usuário a uma conclusão equivocada. Isso demonstra a importância dos esforços para a harmonização das demonstrações contábeis. Aqui ele fala a respeito do caminho para se trilhar, e aqui, isso é um ponto importante. Outro aspecto relevante é o tempo necessário para os organismos reguladores definir a forma e o conteúdo das divergências para as empresas e se ajustar aos novos padrões contábeis, né? E aí cada parlamento, cada país internamente, do ponto de vista da regulação, de leis e de conversão, precisa agir de forma independente. Aqui ele fala que no Brasil, o CPC foi constituído em 2005 e em 2010 já se tornou obrigatório a adoção, né? Hoje nós temos mais de 50 pronunciamentos já emitidos e muitos já republicados. E aí, fechando, considerando-se as limitações do presente estudo, recomenda-se para futuras pesquisas que sejam investigadas outras empresas para averiguar as diferenças dos grupos contábeis, que é justamente a proposta do trabalho que eu faço para vocês, né? E da demonstração do resultado do exercício dessas empresas na conversão de suas demonstrações de IFRS para USGAP. A análise de uma série histórica de demonstrações contábeis pode levar a resultados diferentes, principalmente em decorrência da obrigatoriedade, a partir de 2005, da adoção das IFRS nos países membros da União Europeia. Recomenda-se também que sejam investigadas outras diferenças na identificação e mensuração de eventos em decorrência da diversidade nas normas contábeis de países e, por conseguinte, considerados outros grupos de contas afetados. Bom, então,
a proposta para nós, para a semana que vem, é justamente isso, identificar outras empresas, né, e averiguar se a gente vai encontrar o mesmo padrão de desvio, o mesmo comportamento e as mesmas divergências que esse estudo encontrou nessas empresas que ele selecionou. Tudo bem, pessoal? Ok? Até aqui? Algum ponto? Alguma observação que alguém gostaria de fazer? Tudo bem? Ok, pessoal? Tem alguém aí ou vocês já foram embora? Ok, professor, estou aqui. Ah, tá bom. Chegou agora. Professor, Fala aí. 100%. Só que eu acho bacana se o senhor pegasse um balanço ou um balanço e uma ideia e fizesse para a gente, assim, circulando o que o senhor queria. Não, mas Senão a gente depois vai ter que assistir de novo a aula do senhor para poder ver o que o senhor pediu, ou então o senhor coloca escrito lá no portal, no AVA. Esse é chão de cara do céu. Ô, Mônica, não é verdade? Não adianta pra gente? Na verdade é o seguinte, o que eu recomendo? Dá uma repassada, pelo menos nessa parte do trabalho, onde ele fala da coleta de dados e da análise dos dados. Lá, mais ou menos, você vai entender como ele fez. Basicamente, ele foi nas empresas e viu quais daqueles itens que ele elencou tinha lá. Leasing, ativo financeiro, benefícios pós-empregos, tributo sobre o lucro, e aí ele vai ver como esse tratamento é dado nas normas do IFRS e como seria dado nas normas do ISGAP. E aí, ao fazer essa análise, dá para apurar eventuais impactos. Tá? Tentam fazer, dá uma olhada no vídeo novamente se precisar, dá uma olhada no artigo. Se pegarem ao pegar o balanço, identificar algum evento e quiserem tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, a gente pode falar à vontade. A ideia é verificar o item, identificar o impacto e simular o lançamento de ajuste. E aí, com esse lançamento de ajuste, dá para verificar o impacto nas contas que vão ser envolvidas. Ok? Então é isso, pessoal. Para a semana que vem, vai ser a apresentação. Cada grupo, eu peço que me mandem os slides até quarta-feira, às 18 horas. Um pouquinho antes, porque aí eu começo a apresentação, fica meio complicado para mim estar recebendo as projeções e estar passando aqui também, tem um grupo apresentando, tem outro mandando para mim, às vezes acaba complicando, dificultando, tenta montar isso até um pouco antes da aula, tá? As empresas que vocês escolherem, eu sugiro que já comecem logo a escolher, até o final de semana a gente pode estar trocando as ideias sobre os ajustes. E aí depois, professor, eu acho que o senhor vai ter muita coisa para avaliar, hein? Eu acho que essa apresentação aí, ó, o senhor nem precisa avaliar, porque é muita coisa para o senhor, assim, hein? Tô achando que tá pesando demais. É avaliação, resumo. Calma, professor, calma. É divertido isso aí, é gostoso. Vocês vão gostar. Não, professor, complementando a Mônica aí, pior que é verdade. Agora, final de semana tem CRC, aí já tem TCC, aí já tem esses resumos aí. Mais esse, vamos devagar aí, vamos segurando a mão. Projeto integrador, tem a aula de segunda. Mas é assim mesmo, é o mercado, é o mercado. Tá vendo? Põe mais, nós dá conta, põe mais. Vai que é só fazer. Chega, ataca, põe mais. Estamos reclamando, mas
Vocês vão pegar um Não vou balanço. comprar na casinha, Alexandre. Então, Black Friday, pré-Black Friday, gente. Promoção, promoção. Isso. Vocês vão pegar o balanço e vão identificar 3 ou 4 itens no muito. E verificar. Não é nada tão absurdo assim. É tentar identificar os itens, ver como as normas tratam, falar, isso aqui, se fosse aqui, não seria ativo, seria despesa. Então, eu teria nesse balanço aqui, menos esse valor no ativo e mais esse valor na despesa. Pronto, é esse o impacto. Aí você vai gerar os reflexos dele. Tá? A gente vai se falando, tá? E aí até quarta-feira a gente tem o tempo para ir ajustando isso. Ok, pessoal? Tudo bem? Não, né? Mas tá bom, vai assim mesmo. 100%. Ok, então. Então, beleza. Aí, na semana que vem, a gente vai fazer a apresentação e eu vou dar uma visão geral para vocês do que eu vou pedir na prova, tá? E esse trabalho é importante porque é ele que vai fechar a nossa nota parcial. Tá bom, então, pessoal? Graças a Deus, né, professor? Valeu. Por hoje é só, tá? Obrigado a vocês pela presença. Mesmo aquele que só entraram e ficaram assistindo o jogo, assistindo novela. Aqui não tem ninguém, né? Só na outra turma. Aqui todo mundo fica acompanhando. Tá bom? Professor, tá chamando aí. Olha, nós assistimos a aula inteirinha. Bonitinhos aqui, tá? Então tá bom, acredito. A gente até percebeu que o senhor saiu 3 vezes da sala, tá? Só que não tá prestando atenção na aula, saindo aí toda hora. Você percebeu? Então tá bom. Beleza, então, pessoal. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até sexta. Até sexta. Sexta é Mônica, né? Tchau, tchau, Mônica. Até sexta.